Um dos grandes responsáveis pela independência do Brasil foi nada mais, nada menos que este homem, Napoleão Bonaparte. Mesmo que indiretamente, suas ações iriam mudar para sempre a história de toda uma nação. Iriam mudar o rumo da história do povo brasileiro. Ao invadir Portugal, Napoleão obrigou a família real e toda a corte portuguesa a se refugiar na então colônia do Brasil. A independência do Brasil, ela não é um fato isolado do restante da história mundial, especialmente da história europeia. A gente tem o Estado português passando uma dificuldade muito grande em virtude de estar enfrentando Napoleão. Napoleão quer que Portugal faça uma adesão ao bloqueio continental, que era uma proibição dos países europeus a realizarem comércio com a Inglaterra, para que a França se tornasse a principal potência daquele momento. Só que Portugal era, talvez, ou certamente, o principal aliado da Inglaterra no momento. Por quê? Porque Portugal tinha uma debilidade militar muito grande, uma debilidade econômico-financeira também muito grande, e a Inglaterra dava todo o alicerce para ele nesse instante. Então, naquele momento, Dom João era o príncipe regente em Portugal. A Dona Maria, que era a rainha, ela estava com problemas de saúde muito sérios, problemas mentais, e ela não tinha condição de governar. E Dom João tentou fazer um imbróglio entre a Inglaterra e a França, tentando fazer o neutro. E Napoleão, não aceitando essa neutralidade por tanto tempo, invade a Península Ibérica, e Dom João e a comitiva e toda a corte portuguesa, então, sai de Portugal e vem para o Brasil escoltados pela Inglaterra. Na verdade, foi uma fuga, né? Então, a gente tem o Brasil recebendo a família real pela primeira vez em 1808. Dom João VI, príncipe regente de Portugal, promoveu a colônia do Brasil ao status de Estado Unido de Portugal. Anos depois, Dom João VI foi obrigado a retornar a Portugal, deixando para trás seu filho mais velho, Dom Pedro I, que iria protagonizar uma das passagens históricas mais famosas do nosso país. A elite mais esclarecida e que tinha interesses econômicos e políticos nessa situação, em janeiro, perceba aí que já são meses antes, já faz toda uma movimentação para dar uma pressão para que Dom Pedro já respondesse a Portugal que, se é para o bem da nação e a vontade geral do povo, eu fico, o dia do fico. Então isso foi em janeiro, 7, 8 meses antes. Dom Pedro I, príncipe herdeiro, ficara no Brasil. Porém, a situação política estava ficando tensa. Portugal queria que o Brasil voltasse à posição de colônia de exploração. Já a elite que residia no Brasil experimentara a liberdade e agora não queria mais abrir mão da posição que alcançara. Em Portugal, após a expulsão das tropas francesas, há uma chamada Revolução do Porto, em 1820, onde é reformulada a Constituição Portuguesa. E a Constituição Portuguesa exige o retorno do monarca, senão ele perderia o trono. Para não perder o trono, então, voltemos. Neste voltar, há um acordo, então, entre Dom João e Dom Pedro. Quer dizer, Pedro, eu vou e você fica para cuidar do que é nosso. A colônia continua sendo nossa, você fica. Acontece que a corte portuguesa, a elite portuguesa, já não queria mais que o Brasil vivenciasse o status que ele ganhou durante o governo ou a estadia de Dom João no Brasil, que era de Reino Unido e não mais de colônia. E a corte portuguesa exigia o retorno de Dom João, o retorno também de Dom Pedro, porque ele era o príncipe herdeiro e ele precisava ser preparado para assumir o trono português, e também recolonizar o Brasil naqueles antigos moldes de uma colônia de exploração, como até então, 1808, havia acontecido. Explorar, explorar, explorar. O problema é que a população brasileira e uma elite já que se formava no Brasil experimentara o gosto de um mínimo de liberdade
e de um mínimo de um lucro, de comércio e de uma vida econômica um pouco mais aberta. E aí tem esse conflito dessa possível recolonização, e esse o principal contexto desses dias que antecedem a independência, o 7 de setembro. Então, no dia 7 de setembro de 1822, um mensageiro alcança as margens do rio Ipiranga e encontra a pomposa comitiva de Dom Pedro, trazendo a notícia do ultimato de Portugal. O príncipe herdeiro não tem outra saída e, de espada em punho, declara a independência do Brasil, como é retratado neste famoso quadro O Grito do Ipiranga. Mas historiadores afirmam que o quadro não retratou a realidade. Dom Pedro ele tinha uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, e era uma viagem relativa para o momento, né, para a época, era uma viagem longa, porque era feito no lombo de animal. Então aquela coisa daquele cavalo lustroso, lindo, maravilhoso, é mito. A viagem era feita em lombos de burros, jumentos, mulas, porque eram animais que aguentavam a longa distância com maior tranquilidade do que um animal mais garboso como o cavalo. Então, aquilo que a gente vê nos quadros do Pedro Américo, por exemplo, é uma alegoria, né? Porque ficaria mais elegante para um imperador estar numa montaria, né, de um cavalo muito bonito do que numa mula, por exemplo, né? Mas, enfim, não é real. Sendo assim, de nada gloriosa foi a cena de Dom Pedro declarando a independência. Outro fato pouco comentado é que, após a declaração de independência, o Brasil teve que pagar a Portugal uma verdadeira fortuna para a época, para que o país europeu reconhecesse o Brasil como nação independente, dando início também à nossa dívida externa. A nossa dívida externa, a gente pode dizer assim, que em matéria de volume, ela começou logo após a independência. Portugal, para reconhecer a nossa independência, ele exige do agora imperador o pagamento de uma indenização por perdas, já que o Brasil era uma colônia portuguesa. E essa indenização é bem pesada, 2 milhões de libras esterlinas, que é a moeda inglesa e que na época era o dinheiro circulante mais importante do mundo. Portugal vai buscar isso, evidentemente, com a Inglaterra, né? Que a gente não tinha isso em caixa. A partir daí, ou a gente já era dependente da Inglaterra, mas a partir daí, a nossa dependência econômica em relação à Inglaterra vai se aprofundar mais ainda. Outro fato curioso foi que houveram alguns estados brasileiros que queriam continuar sob o domínio português e se rebelaram com a declaração da independência e a formação do Império. A gente teve províncias nordestinas que tinham um contingente de soldados portugueses, alguma concentração de soldados portugueses que se rebelaram. Então, no Nordeste, especialmente, Pernambuco, Pará, Bahia. E Dom Pedro foi obrigado, inclusive, a contratar soldados mercenários. E aí a gente tem a participação de generais, almirantes, franceses, ingleses, e eles foram contratados porque nós não tínhamos ainda um exército brasileiro, porque a gente não tinha um Estado brasileiro, né? O combate nessas rebeliões, nessas revoltas mais localizadas, se estendeu. Em alguns casos foi para meses. No caso do Pará foi para mais de um ano. Então, na Bahia, por exemplo, eles comemoram o 7 de setembro, mas eles têm o 2 de julho como uma data muito mais simbólica como independência, porque foi aí que tem a expulsão mesmo das tropas portuguesas, junto com o Grenfell, por exemplo, né, que era um almirante inglês, do que o 7 de setembro. No Pará, isso se estende um pouco mais, vai ser em outubro de 1823. Então, a gente teve alguns problemas localizados, sim. O Brasil foi a única nação que alcançou a independência sem a necessidade de uma guerra contra sua metrópole. Todas as demais nações do continente travaram guerras sangrentas contra a Inglaterra e Espanha para conquistarem a liberdade.
O nosso processo de independência foi, de certa forma, pacífico em comparação aos nossos vizinhos hermanos, mas isso não significa que o povo brasileiro não se ergueria contra Portugal para lutar pela sua liberdade. Isso não significa que o brasileiro não é um povo guerreiro. Se olharmos com atenção para a nossa história, veremos que fomos a única colônia a receber a nossa família real. E mais do que isso, fomos a única nação que nasceu colônia e se agigantou como um dos últimos e maiores impérios da humanidade, provando que ainda podemos ser gigantes pela própria natureza, ainda podemos ser gigantes pela nossa própria história. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial.